aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Soteldo, vamos falar de William Rocha, vamos falar da coletiva do Rogério Ceni, alguns pontos muito interessantes pra gente comentar. E vamos falar também da atuação do Jandrei, que dividiu opinião entre a torcida, e algumas coisas interessantes aqui pra falar ainda a respeito disso. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, resenha e notícia do São Paulo para você, e também pedir para você deixar o like. O teu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. O canal do Helder, que é parceiro nosso, que também é responsável pelo design da minha página, está aí na descrição. Então vou pedir para você se inscrever no canal do nosso irmão, fortalecer mais um São Paulino aí com o canal no YouTube, beleza? E galera, também lembrar vocês que o link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Vamos lá começar falando aqui a respeito da coletiva do Rogério Ceni. Ele falou do jogo, falou de Jandrei, falou de Nicão. Ele falou do Jandrei a respeito do jogo contra o Red Bull Bragantino, que é a próxima partida do São Paulo na quinta-feira. Ele falou que muito provavelmente o Volpi será o goleiro titular para essa partida. O Jandrei na beira do campo, ele já tinha falado que tinha sido acordado esse negócio de um jogo joga um, no outro jogo joga outro. Não necessariamente vai ser alternado, na minha opinião, mas vai ter esse revezamento aí entre os goleiros, o que para mim é algo totalmente desnecessário. Tem que ter ali a disputa que é saudável para a posição, não só de goleiro, como de zagueiro, lateral, qualquer uma posição. É importante você ter um cara que seja o titular, mas que ele tenha um reserva que tenha capacidade para tomar a posição dele. O que você faz com essa estreia muito bem? Você deixa ele continuar no gol para ele adquirir cada vez mais confiança e não dessa até ser dono da posição durante toda a temporada. Você tirar ele para colocar o Volpi não faz muito sentido, porque você vai ficar revezando também no Campeonato Brasileiro? Acredito que não. Vai ficar revezando na Copa Libertadores? Acredito que não. A cota do Volpi já deu. Ele é um goleiro reserva. Pode vir a melhorar e até ameaçar uma vaga do Jandrei? Pode. E que ele faça isso, que ele trabalhe duro, caso seja necessário, caso o Jandrei comece a falhar, aí a gente testa de novo o Thiago Volpi. Mas essa alternância, ela não tem lógica nenhuma, principalmente porque o goleiro é um dos jogadores que mais sofrem com a falta de ritmo. Então, se você tira esse ritmo que você pode dar para o goleiro, você basicamente, cara, tá agindo de forma irracional. Se você fica revezando o Thiago Volpi com o Jandrei toda partida eles vão estar com um pouco de falta de ritmo de jogo. E na minha opinião, isso não tem como ser algo produtivo, isso não tem como ser algo benéfico para a equipe. O Rogério Ceni também falou a respeito do Nicão. Ele mencionou principalmente que o Nicão está, eu acredito que ele tenha mencionado, umas 7 temporadas, começando a temporada no Atlético Paranaense, que tem algo totalmente diferente do São Paulo, que é não dar importância para o campeonato estadual. Eles usam a base no campeonato estadual e fazem uma longa pré-temporada. Quando começa os outros campeonatos, ele vai entrando aos poucos, todos os jogadores, assim como está sendo feito no São Paulo no Campeonato Paulista. Isso é excelente. Eu já falei para vocês, por mim, acabava com o estadual. Acaba, cara. Ou usa o time de base realmente no estadual para os meninos pegarem desenvolvimento e mais lá na frente serem utilizados de melhor forma no time profissional. Mas o estadual em si, ele não tem mais peso para os times hoje. Por mais que eu entenda que tenha muita gente que sim gosta do estadual, que sim faz questão de que o São Paulo ganhe outro campeonato paulista esse ano. Para mim, se ganhar, beleza. Se não ganhar, também não é para interferir em nada. Muita gente está julgando o trabalho do Rogério Ceni, já está falando que o Nicão é o novo Pablo, que o Rogério Ceni, ele não serve para treinador por causa de 2 jogos do Campeonato Paulista. Muita gente também se usa do argumento que o Rogério Ceni pegou o time desde o ano passado. O time já era para estar jogando bem hoje. E eu repito isso para vocês. O Rogério Ceni, quando ele chegou no São Paulo, eu fui para o primeiro treinamento dele, que foi um dia antes do jogo contra o Ceará, onde teve a contusão do Luan. E ele falou, basicamente, ali, que vai precisar muito da torcida para conseguir que o time não caia para a Série B. Dito e feito, não foi pelo desempenho em campo que o São Paulo permaneceu na Série A, foi
foi pela torcida, e pela torcida lotar a maioria dos jogos do Morumbi, que o São Paulo conseguiu resultados positivos a ponto de escapar da zona de rebaixamento. E o Rogério Ceni estava mais uma vez certo ao dizer isso. Ele não chegou para implementar o estilo de jogo dele, ele não ficou fazendo testes, ele chegou para resolver. E ele fez aquilo cujo ele achava que era o necessário para o São Paulo ter os resultados. Não aquilo que ele acreditava, não para o time jogar da forma que ele queria. Ele apenas foi fazendo o time jogar com as peças que ele tinha. Então não dá para você olhar para aquele final de Campeonato Brasileiro e achar que aquilo já faz parte do trabalho do Rogério Ceni. Faz parte de uma característica muito específica. Se você precisar do Rogério Ceni para resultado, ele demonstrou que vai ter isso. Mas esse momento não é de resultado. Esse momento é de teste. É para ele acostumar a equipe a jogar de acordo com o que ele quer, para ter a mentalidade de jogo do Rogério Ceni. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu acompanhei ele no Fortaleza desde o início do trabalho dele. Fiquei muito empolgado quando ele foi para o Fortaleza após sair aqui do São Paulo, porque ali sim era um terreno fértil para ele se desenvolver como treinador. E eu falei para vocês, já falei várias vezes isso para vocês. O Rogério Ceni no começo do seu trabalho não faz o time jogar. O time demora muito para começar a jogar com o Rogério Ceni. Mas se você for ver esse tipo de campeonato, ele vai fazer todo tipo de invenção possível. Inclusive, ele também mencionou o Rigoni. O Rigoni, com o Hernan Crespo, jogava como um segundo atacante. Com o Rogério Ceni, ele não tem como jogar como segundo atacante. Porque, como eu falei para vocês, o Rogério Ceni ele gosta do esquema 4-3-3, onde você tem duas pontas e um jogador centralizado ali no meio. Esse jogador é o centroavante. O Rigoni não rende como meio atacante e não rende como centroavante. Ele rende pelo lado do campo, só que você já tem o Nicão, que é titular absoluto, camisa 10. E ele também rende como segundo atacante, que não existe nesse esquema do Rogério Ceni. Ele mencionou que admite que não está encontrando uma posição em que o jogador rende melhor. Ontem foi uma catástrofe. Já voltando a respeito do Nicão, ele começa 7 temporadas jogando dessa forma, fazendo uma pré-temporada muito longa. Já no São Paulo ele chega e faz 2 semanas de pré-temporada e já tem que ir pro jogo, já tem que ser titular na partida e jogar boa parte do tempo, porque afinal ele é o camisa 10, ele é uma contratação cara e o hype da galera tá lá em cima. Mas sinto muito avisar para vocês, é muito provável que vá 5 partidas, 7, 8 partidas aí, se o Nicão jogar bem, porque é um jogador que está entrando na temporada, assim como todos os outros estão entrando na temporada. É um exemplo também do Patrick, ontem nitidamente ainda fora de forma. Eu gosto muito do Patrick, acho que ele vai ser muito importante para o São Paulo nessa temporada, mas o torcedor precisa compreender isso. Vamos falar agora a respeito do Luan, do William Rocha e do Soteldo, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like. O seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Não leva nem 2 segundos e você me ajuda demais. Gente, vamos começar falando aqui a respeito do Luan. O Luan, ele tweetou uma carinha de preocupado e triste e mãozinhas para o céu em oração. Vocês sabem que o Luan está lesionado. Quando o Rogério Ceni chegou, ele teve uma lesão grave ali, né? Não é nada simples a lesão dele, nunca foi isso. Mas, infelizmente, nosso time ele não tem muita transparência no que diz respeito a problemas médicos. E eles são muito recorrentes. O Luan teve um problema que, basicamente, ele atinge o osso. Ele arranca um pedaço do osso da perna do jogador e aquilo dali tem que ser regenerado. Foi isso que eu entendi com a explicação de uma especialista nesse assunto. E é lógico que ele não ia voltar já jogando, ia voltar já sendo aquele mesmo Luan. Então corre o risco dele não ser mais aquele jogador muito marcador e tão importante assim para o São Paulo como foi, por exemplo, na temporada passada. Eu não estou exagerando. Essa carinha de triste dele basicamente é porque ele ainda não está conseguindo jogar. Então assim, o que eu tenho para falar para vocês é ter toda a calma do mundo com o Luan. Não é algo simples, ele provavelmente não vai voltar já jogando aquela coisa toda, mas o Luan, pelo que ele já jogou, pelo que ele já ganhou aqui no São Paulo, ele merece todo o respeito e toda a paciência da torcida nesse retorno. Falando agora aqui a respeito do Soteldo, muita gente ainda estava esperançosa que o São Paulo pudesse dar a volta por cima e pudesse tentar aumentar um pouco a oferta para contratar em definitivo e Jefferson Soteldo. Só que eu avisei para vocês, o Tigres fez a primeira proposta, o Soteldo tinha recusado e tinha pedido mais, porém o Tigres, como faz parte da Liga Mexicana,
que é uma liga caríssima. Não à toa a gente pagou 20 milhões para conseguir tirar um goleiro mediano de lá, que é o Thiago Volpi. Eles toparam pagar isso a mais que o Soteldo pediu, algo que o São Paulo não fez por responsabilidade financeira, e hoje ele foi anunciado oficialmente pela página do clube como o novo reforço do Tigres, numa troca envolvendo o Salcedo. Sobre isso não tem muito o que falar, nossa diretoria, eles não têm medo de ir atrás de jogador que realmente mudaria o patamar da equipe, mas tem a tal da responsabilidade financeira. Então basicamente a gente vai conseguir pegar esse tipo de jogador, mas quando outra equipe, como por exemplo o Tigres, como por exemplo o Flamengo, o Atlético Mineiro, não entrar pesado para querer levar o jogador, porque se eles quiserem, eles vão ter mais dinheiro do que a gente para fazer isso. Então não tem muito o que ficar com raiva a respeito disso. O que eu fico com raiva é que até agora não chegou o tal do ponta que o Rogério Ceni pediu. Se ele pediu ponta e acha importante o ponta, então tragam um ponta. Ele pediu o zagueiro também, mas o zagueiro parece que vai vir. Vamos falar de William Rocha. Surgiu ontem pela noite o boato de que o São Paulo teria interesse no William Rocha, na contratação do William Rocha, zagueiro que pertence ao Portimonense. E aí na live do canal do Nicola, que é um jornalista, ex-jornalista da ESPN, ele falou que não passava de jogada do empresário para valorização do jogador, o que não é verdade. O São Paulo tem interesse sim na contratação do atleta, com empréstimo por opção de compra. Rogério Ceni gosta desse jogador. Eu tenho que ser totalmente sincero aqui com vocês, eu nunca vi na minha vida esse jogador jogar, eu nunca tinha ouvido falar desse jogador. Destaque aqui para excelente relação que o São Paulo tem com o Portimonense, já liberou o jogador para lá e agora tem esse interesse na contratação do jogador deles, o que deve facilitar o negócio, já que a gente já mandou jogadores para lá. E além disso, galera, muitos são paulinos e páginas de torcedores são paulinos começaram a falar com o jogador. Quando eu vi que o jogador tinha 1000 e poucos seguidores apenas no Instagram, eu fui falar com ele também. E aí eu perguntei algumas coisas para o jogador e sim, São Paulo realmente está interessado no jogador que está muito ansioso para que o negócio seja fechado para ele jogar por aqui. Ele gosta realmente do São Paulo e quer defender essa equipe. Tinha outro time na parada, que é o Bordeaux da França. Eles estavam interessados na compra de um zagueiro e ele era um dos alvos. Porém, o Bordeaux desistiu, saiu da negociação, contratou outro zagueiro e por isso o caminho fica muito aberto para o São Paulo contratar o jogador, já que o São Paulo tem essa boa relação com o Portimonense e o jogador tem muito interesse em vir jogar por aqui. Falando agora a respeito de desempenho, chega para ser titular, é um zagueiro bom, como eu falei, nunca vi ele jogar. O Rogério Ceni, que gosta de um goleiro que joga muito bem com os pés, gosta de um zagueiro que constrói muito bem as jogadas. Ontem vocês viram Miranda e o Diego Costa tendo que armar a equipe, então nesse quesito ele é muito bom. Ele parece ser muito bom pelos números dele. Compararam os números dele de zagueiro mesmo com Miranda e Arboleda para uma comparação. Basicamente falando aqui para vocês, na maioria dos números ele tem números superiores ao do Miranda e ao do Arboleda na temporada passada. Em alguns dos números se equipara ao Arboleda. Então ele parece um zagueiro mesmo nível do Arboleda se você for olhar os números. Em campo tende a ser diferente, é lógico. Mas, na minha opinião, não parece ser um zagueiro de custo alto, parece ser um zagueiro de custo baixo, com empréstimo com opção de compra, então o São Paulo não tem risco de perder esse investimento caso não seja aquilo que eles estão esperando. É o pedido do Rogério Ceni aprovou, gostou do jogador, então por mim, que tragam. Vale a aposta, não tenho nada contra o zagueiro, inclusive ele parece ser muito gente boa, responde realmente todo mundo, não tem tantos seguidores como eu falei para vocês, então fica mais fácil ele ter essa proximidade com a torcida, o que para mim é outro ponto positivo. Gostaria da contratação do William Rocha? Comenta aí nos comentários. Também comenta se você tá triste com a não vinda do Soteldo ou se você tá feliz com o fim dessa novela. Irei responder todos vocês aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, tamo junto. Deixa aquele like e até o próximo vídeo.